Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma aula. Toda segunda-feira estamos aqui tratando de assuntos teológicos e procurando ajudá-lo no seu crescimento e na sua aprimoração da sua vida cristã. Nós estamos usando para isso o livro do Meyer Pearman. Meyer Pearman, com seu livro sobre as Escrituras Sagradas, tem servido para nós como um esqueleto de arcabouço para a gente poder tratar das temáticas. Então, se você ainda não tem, se você ainda não conseguiu comprar em alguma livraria ou sebo online, nós temos o PDF, porque esse livro é de domínio público, que é o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Meyer Pearman. Então, tente comprá-lo para você tê-lo na sua biblioteca, ele vale muito a pena. Mas se porventura você não estiver achando, solicite aí pelo nosso WhatsApp e nós lhe enviaremos o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ou encaminharemos para o teu Zap o PDF para você acompanhar aqui com a gente, tá bom? Nesta oportunidade, nós vamos estar continuando com soteriologia, a doutrina da salvação. Nós vamos falar do tema Os Meios Divinos para a Santificação. Por que isto é tão relevante? Veja, gente, quando alguém se converte de verdade, há ali a regeneração e a justificação, logo em seguida vem a santificação, é automático. A Bíblia fala de metanoia, de conversão, e essa metanoia, quando acontece aqui na nossa vida, no nosso coração, no nosso cérebro, Deus transforma o nosso jeito de ver o mundo. Então, nós não nos conformamos mais com as coisas mundanas. Automaticamente, no dia a dia da gente, nós vamos mudando o nosso jeito de falar, o nosso jeito de proceder, as nossas manias, tudo vai sendo transformado. E a nossa vida, a cada dia mais no decorrer da fé cristã, ela vai se aproximando do padrão que Deus tem para cada um de nós, tá bom? Então a santificação é o processo de purificação da nossa vida. E é natural quando você vê uma pessoa convertida e talvez você a conhecia da outra vida ou da vida não religiosa, não cristã, e nesse encontro que você tem com essa pessoa, você percebe que ela mudou o jeito de agir, o jeito de falar, os sentimentos dela são mais amorosos, plausíveis. Então você percebe que ali houve uma metanoia, uma transformação de pensamento. E é óbvio que o meio pelo qual isso acontece, a Bíblia chama de santificação. O Meyer Pearman diz o seguinte: meios divinos para a santificação. Ele diz, abre aspas, são meios divinamente estabelecidos de santificação, o sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Ele resume o seguinte aqui, depois ele vai tocar em cada um destes temas, mas ele resume assim: o primeiro proporciona primeiramente a santificação absoluta, quanto à posição perante Deus. É uma obra consumada que concede ao pecador penitente uma posição perfeita em relação a Deus. O segundo é o meio interno, efetuando a transformação da natureza do crente. O terceiro meio é externo e prático, diz respeito ao comportamento do crente. Dessa forma, Deus fez provisão tanto para a santificação interna como externa. Aí ele vai explicar um por um. O sangue de Cristo, eterno, absoluto e posicional. Em que sentido seria a pessoa santificada pelo sangue de Cristo? Meyer Pearman pergunta. Resposta: em resultado da obra consumada de Cristo, o pecador penitente é transformado de pecador impuro em adorador santo. A santificação é o resultado dessa maravilhosa obra redentora do Filho de Deus ao oferecer-se no Calvário para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício. Em virtude desse sacrifício, o crente é eternamente separado para Deus,
sua consciência é purificada e ele próprio é transformado de pecador impuro em santo adorador, unindo em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Pois assim, o que se santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 2:11. Então, é o sangue de Cristo que cobre a nossa vida. A própria palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Então, o sangue de Jesus, ele faz parte do processo de santificação. É pelo sangue que nós somos purificados, logo justificados e santificados. João fala que temos um advogado no céu, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá certo? Então, obviamente que o sangue de Jesus é de extrema relevância para a nossa santificação. Depois ele comenta: que haja um aspecto contínuo na santificação pelo sangue, infere-se de 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se houver comunhão entre o santo Deus e o homem, necessariamente terá que haver uma posição para remover a barreira do pecado, que impede essa comunhão, uma vez que os melhores homens ainda assim são imperfeitos. Ao receber Isaías a visão da santidade de Deus, ele ficou abatido ao perceber a sua falta de santidade e não estava em condições de ouvir a mensagem divina enquanto a brasa do altar não purificasse seus lábios. A consciência do pecado ofusca a comunhão com Deus. A confissão e fé no eterno sacrifício de Cristo remove essa barreira. 1 João 1,9. Então, é diante desta realidade que nós podemos chegar diante do Pai e termos comunhão com Ele, pelo sangue do Filho. Tá? Então, aqui é uma prática que você e eu temos que ter no decorrer da nossa vida. Inclusive, uma das coisas que eu sempre ensino os irmãos é que quando estiver orando, já começa a sua oração, né, pedindo perdão pelos seus pecados, pelas palavras ditas inadequadamente, pelos pensamentos que às vezes saíram do controle, pelas palavras que às vezes foram proferidas no momento de raiva, de ira. Então, é muito importante que no momento de oração haja essa parte para confissão, para assumir as suas falhas e aí pedir pelo sangue de Jesus para que você possa continuar na sua oração e sair daquela oração realmente abençoado e justificado. O Espírito Santo está aqui, uma ferramenta imprescindível, obviamente, porque é o Espírito Santo que aplica, né, o sacrifício de Cristo na nossa vida. É o Espírito Santo que traz à nossa vida a realidade do que foi feito na cruz, que é a nossa santificação interna. Diz Meyer Pirma, nessas passagens, ele está citando Coríntios, Tessalonicenses, Pedro e Romano, nessas passagens, a santificação pelo Espírito Santo é apresentada como o início da obra de Deus nos corações dos homens, conduzindo-os ao inteiro conhecimento da justificação pela fé no sangue aspergido de Cristo. Tal qual o Espírito Santo pairava por cima do caos original, seguindo-se o estabelecimento da ordem pelo verbo de Deus, assim o Espírito paira sobre a alma humana, fazendo-a abrir-se para receber a luz e a vida de Deus. Então, é o Espírito Santo que mostra para você os fatos e te dá força para você seguir pelo caminho correto. Romanos capítulo 8 fala do Espírito de vida, que é o Espírito Santo produzindo vida dentro de nós. Romanos 8,14 e 8,16 deixa claro que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus trabalha no nosso coração para a gente fazer o que é certo, para a gente poder, digamos assim, seguir aquela trilha que o Pai quer para a igreja, para o crente em Jesus. Por isso, a importância da comunhão com o Espírito Santo. Continua Meyer Pirma. O capítulo 10 de Atos proporciona uma ilustração concreta da santificação pelo Espírito Santo.
durante os primeiros anos da igreja, a evangelização dos gentios retardou-se, visto que muitos cristãos judeus consideravam os gentios como imundos e não santificados por causa da sua não conformidade com as leis alimentares e outros regulamentos mosaicos. Exigia-se uma visão para convencer a Pedro que aquilo que o Senhor purificava, ele não devia tratar de comum ou impuro. Isso importava em dizer que Deus fizera provisão para a santificação dos gentios, para serem seu povo. E quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os gentios, reunindo-os na casa de Cornélio, já não havia mais dúvida a respeito. Eram santificados pelo Espírito Santo, não importando se obedeciam ou não às ordenanças mosaicas. Romanos 15, 16, ou seja, as ordenanças extrínsecas, porque agora estava ali comprovado a atuação do Espírito Santo no coração de cada uma daquelas pessoas. A palavra de Deus, obviamente, extremamente relevante nesse processo, porque ela vai trazer as orientações essenciais que nós teremos que seguir para ter uma vida que agrada a Deus. Então, diz Meyer Pirma, os cristãos são descritos como sendo gerados pela palavra de Deus. 1 de Pedro 1,23. A palavra de Deus desperta os homens a compreenderem a insensatez e a impiedade de suas vidas. Quando dão importância à palavra, arrependendo-se e crendo em Cristo, são purificados pela palavra que lhes fora falada. Esse é o início da purificação que deve continuar através da vida do crente. Então, obviamente que a palavra de Deus, ela é o rumo, ela é o norte que nós seguimos. O sangue de Jesus é o sacrifício de Cristo na cruz, o Espírito Santo é que aplica o sacrifício e aplica a palavra. Então é o Espírito Santo que traz a palavra de Deus ao nosso coração. E nós, ao estudarmos, ao lermos, ao conhecermos a palavra, obviamente vamos sabendo o que fazer para agradar o nosso Deus. Continua Meyer Pirma. No ato de sua consagração ao ministério, o sacerdote israelita recebia um banho sacerdotal completo, banho que nunca se repetia. Era uma obra feita uma vez para sempre. Todos os dias, porém, era obrigado a lavar as mãos e os pés. Da mesma maneira, o regenerado foi lavado, mas precisa de uma separação diária das impurezas e imperfeições conforme lhe forem reveladas pela palavra de Deus, que servem como espelho para a alma. Deve lavar as mãos, isto é, seus atos devem ser retos, deve lavar os pés, isto é, guardar-se da imundícia que tão facilmente se apega aos pés do peregrino que anda pelas estradas deste mundo. Ou seja, quando eu me converto assim de bate-pronto, Deus trata com o pecado adâmico no nosso coração, regenera e justifica o nosso coração e a nossa vida. Aí entra o processo de santificação, que nós vamos ter que vivê-lo no seu dia a dia, pelos princípios da palavra de Deus. Aí eu vou ter que lidar com os pecados, porque embora o meu homem interior nasceu de novo, o meu homem exterior, ele continua corrompido. Então, no meu dia a dia, vai haver aquilo que Jesus falou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu tenho que trabalhar com o conhecimento da palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, com a graça do sangue do Cordeiro, para eu poder viver uma vida no dia sem entrar pelo caminho do pecado e me entregar novamente aos erros e às práticas pecaminosas. Eu sempre digo que o pecado na vida do crente é um erro de percurso e não uma prática comum. Ou seja, nós vamos nos santificando dia a dia, corrigindo nossos rumos, corrigindo as nossas atitudes, melhorando as nossas procedências, o nosso procedimento. Logo, a cada dia que passa, eu vou me tornando mais semelhante ao meu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Tá? E eu preciso, obviamente, do sangue de Cristo, eu preciso do poder do Espírito Santo e eu preciso da orientação da palavra de Deus. Tá bom, gente? Então, é uma aula rápida essa aqui, só para você entender
que você está num processo de santificação. E eu concluo aqui dizendo o seguinte, ainda preguei isso ontem na igreja. O diabo inventou a apostasia religiosa. Não é erro de termo, não. É fato. O que é uma apostasia religiosa? O diabo colocou um conceito errado na vida da pessoa. Vou dar um exemplo. A polícia do Rio de Janeiro, recentemente, pegou uma facção de tráfico, orando para Deus abençoá-los no combate a outra facção. São os traficantes evangélicos. Olha que ponto chegamos. O cara está dentro do tráfico, dentro do pecado, dentro do crime, e ele acha ainda que é cristão. É igual essas igrejas inclusivas que aceitam a prática da homoafetividade, da homossexualidade. Eles acham que são cristãos, mesmo fazendo a prática do pecado que Deus abomina. Vocês estão entendendo aonde nós estamos chegando? Outro dia, recentemente, passou na televisão um deputado evangélico recebendo a propina e ainda na frente do criminoso que estava pagando, e ele como criminoso recebendo, ele fez uma oração, agradecendo pelo dinheiro da propina. Ou seja, o cara está apostatado, mas na cabeça dele ele se sente um verdadeiro cristão. Olha a criatividade de Satanás na vida dessas pessoas. Que santidade é essa? Que vida piedosa é essa? Então veja que a verdadeira salvação, ela tem um processo na sua vida que vai te levar a viver longe do pecado, do erro, da mentira, do engodo. Você vai viver uma vida piedosa e não uma vida comum. Outro dia eu vi aí a filha de um cantor evangélico muito famoso dizendo assim, olha gente, venha para Jesus, venha como está, que aqui não muda nada. Eu fiquei pensando, como é que não muda nada, meu Deus do céu? Que evangelho é esse que não muda nada? O evangelho bíblico é aquele que transforma, é o poder de Deus para a transformação das pessoas, tá bom? Então, meu querido, sem santificação, como disse Paulo na sua carta ou na sua obra aos Hebreus, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, e se Deus assim permitir, até a nossa próxima aula.